E Roger Guedes, a partir do momento que eles conseguirem a liberação com seus clubes, o Corinthians já tem tudo acertado, assina o contrato, segundo Ortega, grosso modo, acertou a liberação dos seus clubes, o contrato está assinado. É só mandar reconhecer a firma e os dois serão jogadores do Corinthians. Aí, para o torcedor do Corinthians sonhar, projetamos a escalação com a chegada desses três, né? Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, meio de campo com Gabriel, Juliano, Renato Augusto, o Mosquito pela direita, Jô e o Roger Guedes, digamos ali, mais pela esquerda. Dá uma bela mudada, não dá não, professor Celso? O pessoal tem falado em melhora, né? Eu vou mais além. Eu também. Eu acho que o Corinthians simplesmente passa a ter algo que não tem hoje. O Corinthians tem um meio-campo inexistente em termos de criação ofensiva. Com esses jogadores, melhora muito. O preço desses jogadores é que é a grande questão, né? Tem essa coisa simplista de que são jogadores, o acerto é direto com eles, não é tão simples assim, não é só uma folha que encarece. A gente sabe das folhas, das luvas embutidas, né? Tem muita gente ganhando luvas embutidas no futebol atualmente e nem merecendo muito essas luvas embutidas, mas elas já estão embutidas por um tempo, é preciso pensar nisso também, né? Agora, a diferença que eu faço é que simplesmente não é nenhuma questão de qualificação de elenco, é uma questão de elenco mínimo. O Corinthians precisava ter um elenco mínimo, está fazendo aí um sacrifício, dizem que à custa de um corte anterior na folha, mas também acho uma visão muito simplista. Eu vejo como um investimento de um mínimo para ter algum sossego garantido no campeonato. Não digo nem só em termos de rebaixamento, não. Digo em termos de repercussão, em termos de discussão, em termos do que é o futebol, no sentido de movimentar, de sair dessa pasmaceira. Isso pode até ajudar financeiramente, se o passo for bem dado, né? Pode ter dividendos mais para frente de uma campanha mais regular, talvez de uma Libertadores do ano que vem, que acho que é o máximo que dá para sonhar, pegando aquelas últimas vagas de rescaldo. É um time que vai começar a ser formado agora com muitos jogadores que a gente também não pode esquecer, não são jogadores para agora, né? Quem vem da China já demora bastante para pegar o embalo. Quem vem da China na condição desses jogadores, que não atuam há 8, 6 meses, e talvez até por isso o Corinthians tenha tido essa vantagem, me parece claro isso em relação ao Renato Augusto. Se fosse um Renato Augusto mais nos cascos, o Flamengo entraria com mais força nessa disputa. Não foi o que aconteceu, isso até favoreceu o Corinthians, mas eu vejo assim, eu vejo como a sedimentação do mínimo para ter um pouco de sossego, porque o time atual do Corinthians realmente deixa muito a desejar em termos de criação. Eu só acho que o Celso tocou nos pontos essenciais aí. Nós estamos falando de um Corinthians que, tecnicamente, né, era um time que a gente sabia desde o começo da temporada que não ia brigar por título algum, porque o time não lhe permitia isso, embora seja um time para ficar no meio de tabela. O Duílio falou que, cara, vai ser isso, a gente vai nessa pegada até o fim da temporada, porque precisamos ser responsáveis e tudo mais. O mesmo discurso que o Andrés tinha usado no ano anterior e que depois não cumpriu, né? O Andrés disse uma coisa, começou fazendo essa coisa, mas rapidamente o Corinthians já tinha sido o time a mais contratar. Existe, como disse o Celso, essa explicação de que os cortes que o Corinthians fez na sua folha salarial são suficientes e mais do que suficientes para fazer essas 3 contratações. E se isso for verdade, eu acho que o Corinthians acaba, a gente não pode negar, fazendo um ótimo trabalho, né? Do ponto de vista de reformulação do elenco, tirando, né, limpando o elenco de jogadores que já não lhe serviam mais e contratando 3 peças que, teoricamente, tem muito a acrescentar para o time. Mas isso precisa ser claro, isso precisa ser transparente, isso precisa ser verdade. E acho que o Corinthians aí precisa ser transparente na comunicação em relação a isso. É engraçado como aqui os clubes acham que nada precisa ser divulgado em relação a números específicos, porque, claro, existe a confidencialidade do contrato com os jogadores especificamente. Mas algumas coisas, né, quando você não fala de salário, por exemplo, você não precisa divulgar especificamente o salário de um ou outro cara. Então o Corinthians poderia, por exemplo, fazer algo muito parecido
com o que o Atlético Mineiro, um outro clube que vem sendo muito criticado por gastar o que não tem, o que o Atlético tem feito. O Atlético, né, você pode discutir uma série de coisas, se esse é o melhor caminho ou não é, mas o Atlético tem sido transparente na comunicação em relação às suas dívidas, recentemente em relação à negociação, acho que foi do Gabriel, zagueiro, né? Dizendo ali, olha, foi vendido por tantos milhões, 80% vai para X, 20% vai para Y, o Atlético fica... Isso é importante. Isso é importante e ressalto, se for verdade o que está se falando, que toda a limpeza de elenco e da folha salarial é suficiente para contratar esses 3 jogadores, não só vai ser uma verdade, mas vai ser uma verdade que nos levará a dar parabéns à diretoria do Corinthians. Só que não pode ser um papo, né, de que assim, você viu a água subindo, chegar no pescoço e falar, não, vamos torrar dinheiro aí, porque se a gente sabe que futebol é assim, se não... Então, acho que o Corinthians tem a oportunidade de mostrar que esse é um trabalho bem feito e que é um trabalho que ao excluir alguns jogadores do elenco, ao se livrar de alguns salários, permitiu que ele contratasse esses 3 jogadores. Do ponto de vista técnico, sinceramente, eu acho que não dá para discutir. Você pode ter dúvidas em relação a Juliano e Renato Augusto, como eles vão chegar, mas a gente sabe do potencial deles. E o Corinthians tem aquela história. Acho que nenhum corintiano espera ver o time campeão brasileiro nessa temporada. Se eles chegarem, eles vão ter tempo para estar no seu melhor condicionamento físico na próxima temporada, que me parece ser o principal objetivo do time. O presidente do Corinthians falou sobre enxugar a folha salarial para poder enxugar também a dívida do clube, não para reinvestir em jogadores. Acho que são belos reforços, acho que eles elevam o patamar da equipe, mas eu acho que o presidente poderia contar exatamente o motivo ou com quem ele conversou que fez ele mudar de ideia sobre investir ou não em reforços. Inclusive aqui ó, no espn.com.br diz que nesta terça-feira, a terça-feira para nós aqui, segunda-feira à noite, a terça-feira já começando lá do outro lado do mundo, o Renato Augusto espera conseguir a sua rescisão de contrato com o Benjinguan para assinar com o Corinthians para se tornar novo jogador do Corinthians. A dúvida é essa, né? Eu acho que em relação à parte técnica, João, não há dúvida de que o Corinthians vai ganhar muito com a chegada desses 3, né? Com essas chegadas, se acontecerem, uma delas já firmada, a do Juliano. A questão é a finança, né? Como as finanças estão sendo tratadas, já que o Corinthians, né, divulgou claramente que estava tentando acabar com a sua dívida ou amenizar os efeitos de sua dívida quase que bilionária e, de repente, traz 3 jogadores caros, mesmo tendo limpado boa parte de sua folha de pagamento, né? A gente até trabalhando pelos temas do Linha de Passe hoje, conversávamos fora do ar e o meu timão trouxe uma lista... Nossa, absurda de salários que o Corinthians deixou de pagar ultimamente. Ainda assim, teria de arcar pelo menos com 3 salários altos, chegando esses 3, já chegou o Juliano. É isso, Paulo, porque a gente tem exemplos recentes no futebol brasileiro de que demanda tempo para você fazer uma reorganização financeira, uma recuperação. E o Corinthians parece... nós não temos aqui a confirmação que está cedendo às pressões, porque realmente o Corinthians tem uma equipe hoje que não é compatível com a grandeza do time e que vai precisar levar algum tempo sem disputar títulos grandes, relevantes, como o Corinthians tem vários, para conseguir se reestruturar. Mas parece que o Corinthians está cedendo a essas pressões. O ponto da transparência é fundamental. Explicar como está sendo feito isso, de onde vem esse dinheiro, se algum patrocinador irá ajudar, se isso irá afetar no pagamento da dívida do Corinthians, que é imensa, que mesmo tendo uma torcida gigantesca, fabulosa, com um potencial enorme para sair dessa situação, o Corinthians precisa corrigir o seu rumo financeiramente, porque senão terá sérios problemas. E essas contratações, num primeiro momento, elas são incompatíveis exatamente com o momento administrativo e financeiro do Corinthians. Agora, eu dizia aqui há pouco tempo, no Linha de Passe, que com a chegada do Renato Augusto somente,
eu não achava que o time do Corinthians mudaria muito o seu patamar no campeonato. Na minha opinião, continuaria sendo um time para ficar na metade da tabela. Mas agora, com o Renato Augusto, com o Juliano e com o Roger Guedes, mesmo eles vindo de centros menos importantes e menos competitivos no futebol, o Corinthians muda muito de patamar. E já projetando uma próxima temporada, esse time do Corinthians aí, na minha avaliação, e principalmente com uma zona de classificação da Libertadores expandida, é um time que pode levar o Corinthians de volta à Libertadores da América, mesmo que seja naquela fase eliminatória. E já é uma mudança grande, porque é muito diferente para o clube disputar a Libertadores e disputar a Sul-Americana em vários aspectos. Agora, tem que ser explicado direitinho para o bem do Corinthians e do próprio torcedor, que muitas vezes critica esse tipo de comentário. Olha lá, está preocupado com o dinheiro do Corinthians? Sim, estamos preocupados com o dinheiro do Corinthians, porque há algum tempo a gente falava isso do Cruzeiro, a gente falava isso do Vasco, a gente falava isso do Botafogo, e os exemplos estão aí. Então, para o bem do nosso futebol, é importante que tudo seja esclarecido da melhor forma. O Corinthians está fazendo boas contratações, mas são contratações responsáveis? Eis a questão. E tem só uma coisinha... Eu só repito uma coisa, o presidente não mudou de ideia por acaso, né? Por algumas conversas que o ajudaram a mudar de ideia. Inclusive, ele defendia nessas conversas que houvesse um pouco mais de cuidado no investimento, mas o convenceram do contrário. Ele poderia citar essas conversas com quem foi. Vou repetir mais uma vez. Mas, bom, é que você tá meio cifrado, né, Birner? Assim, isso é pelo menos a área que você... Porque eu queria até entrar numa coisa que eu acho que é preciso fazer uma distinção aqui, e essa é a minha opinião, pelo menos, em relação às dívidas do Corinthians. Não vou repetir tudo que eu disse em relação à transparência necessária, né, a mostrar que, de fato, a folha acaba sendo mais ou menos a mesma com todos os cortes, mas eu acho que é preciso fazer uma distinção sobre dívidas no Corinthians. O Paulo até falou de dívida quase bilionária, e é verdade. Eu não sei se o que você está dizendo, Birner, tem alguma relação a ver com a dívida do estádio e tudo mais, mas aí eu faço até uma distinção. Eu acho que assim, quem emprestou o dinheiro para o estádio, quem permitiu que o Corinthians tivesse o estádio que tem, né, do jeito que tem, sabia muito bem dos riscos que corria, sabia exatamente o que estava fazendo, e aí é briga de cachorro grande, é briga política, é briga financeira, é briga em todos os aspectos, e sinceramente, acho que essa dívida ela não vai ser sanada tão rapidamente, e não pode ser a existência de uma dívida para pagar o estádio que vai fazer com que o Corinthians não contrate eventualmente um ou outro bom jogador. O que não pode, e isso não pode mesmo, isso não tem justificativa de folha salarial que permite, o que não pode é você dever auxílio para jogador de categoria de base, né? Aí não dá. Enquanto você deve qualquer coisa para jogador de categoria de base, salários menores para funcionários do clube, né? Salários que muitas vezes, né, não chegam a R$1.000, a R$1.200, isso não dá. Eu acho que isso é importante que esteja tudo quitado para você fazer qualquer investimento no futebol. Então, só para acrescentar aquela questão da transparência, repito, se o Corinthians conseguiu enxugar a folha e com esse enxugamento pagar o salário desses três caras, eu acho sinceramente que a gente tem que até dar o parabéns para a diretoria corintiana. Contanto que, evidentemente, o Corinthians não deva auxílio para os jogadores de categoria de base como devia até pouco tempo. Não tenho informação se isso foi completamente quitado ou não, se essas dívidas foram sanadas, mas acho que isso tem que ser uma prioridade antes de qualquer investimento. É verdade, até porque, né, a dívida